Olá, e está no ar mais um episódio de Pode Com Elas. E hoje estou tendo o prazer de receber Fran Cataruzzi. Olá, Fran, tudo Oi, bem? bem, graças a Deus. E você? Bem também. Muito obrigado por você ter aceito o meu convite. E a gente, assim, gostaria de entender qual que é a sua especialização. Conta um pouquinho para a gente como você chegou na sua área. É um prazer estar aqui, Ana Paula. Muito obrigado pelo convite. Eu, de formação, sou enfermeira, né? Então, dentro da enfermagem, tem vários braços aí que eu atendo. Mas as minhas especializações são, né? Eu sou especialista em saúde da família, então com isso eu faço diversos tipos de trabalho de educação continuada. Eu sou consultora internacional de lactação, que é uma área que eu sou especialista no atendimento a mulheres no período do puerpério ou em todo o período da amamentação. Então, desde do iniciozinho ali que a gente chama de puerpério, como também o retorno ao trabalho, às vezes ela quer voltar ao trabalho e não tem a quantidade de leite guardado, então eu faço esse tipo de atendimento. Ou ela quer desmamar, já tem 2 anos o bebê mamando, ela quer chegar ao final da amamentação, tem todo o processo de técnicas especializadas ali para que o bebê desmame de uma forma segura e aconchegante para a mãe e para o bebê. E também a consultoria internacional de lactação, a gente trabalha com as fases mais desafiadoras. Então, a mãe tem muito leite que engasga o bebê, a gente consegue reduzir essa produção de leite. Ou o bebê ele é prematuro e precisa engordar, também a gente tem técnicas para que isso aconteça. Então, eu trabalho com protocolos internacionais para chegar no resultado ali da amamentação livre demanda e de que o bebê consiga ser nutrido ali pelo leite materno. Sim. Ô, Fran, e falando do bebê, eu achei muito interessante a parte das células-tronco. Como é que funciona isso e qual que é o benefício para essa criança que ela vai ter? É muito legal. Eu trabalho presto serviço, né, para algumas empresas de criopreservação, né, criogênese de células-tronco. Então, como que funciona? Então, no nascimento do bebê, é jogado fora o cordão umbilical do bebê e a placenta. Sim. Só que ali contém células-tronco, que são células assim que elas podem se modificar e virar qualquer outro tipo de célula dentro do nosso organismo. Então, só no momento do nascimento, nas primeiras horas não, né? Segundos Sim. pós-parto ali, então, clampeou o cordão umbilical, a gente já entra, já coleta as células-tronco do cordão umbilical, ainda com ele ali ainda inserido na mulher. Aí, quando a placenta ela sai, aí eu coleto o resto de sangue ali do cordão e da placenta também. A mãe tem que autorizar, tem que pedir. Isso são empresas, né, que a mãe contrata esse serviço ainda na gestação e eles mandam todo o kit para a família, e aí a família, ela tem vários planos, né, que ela escolhe ali, pode ser guardado por 5, 10, 20 anos ali, aquele sangue, né, aquela célula, para casos assim, hoje tem estudos e já trata mais de 80 tipos de doenças diferentes. Então, o que a gente mais conhece, né, é a leucemia. Então, Sim. se aquela criança ela vir desenvolver uma leucemia na fase da primeira infância ou até da adolescência, se os pais eles têm essas células-tronco guardado, é feito toda uma análise e às vezes essa criança ela nem precisa ficar numa fila esperando um doador. Então, essa é uma das mais conhecidas, mas tem a talassemia, tem também doenças ósseas, articulares, musculares também que dá para ser tratado. Aqui em Catanduva faz isso. Isso, eu coleto, aí eu mando para as empresas em São Paulo e lá é todo o centro de armazenamento, análise desse sangue, então fica tudo lá. Aí quando a família ela precisar novamente, ela faz a solicitação, eles fazem análise de acordo com o que vai ser utilizado e manda para o centro especializado. Então eu coletei de uma família que a mãe engravidou do segundo bebê, porque o primeiro tinha uma forma rara de talassemia que ele precisava ter que tomar sangue com uma certa frequência, né? E era uma criança que tinha um pouco de dificuldade, muito cansaçozinho, tudo por causa da patologia. E nesse segundo filho, a mãe escolheu o serviço de coleta de células-tronco para transfundir essas células para curar o primeiro filho. Então, assim, é bem legal esse serviço. Muito bom mesmo, muito interessante. Ô, Fran, e sobre a gestante, os cuidados que tem que ter ali, né? Todo aquele dengo, como é que funciona? Então,
Hoje lá na clínica nós prestamos serviços desde o início da gestação. Então temos o curso de pais grávidos, que é um curso de formação para os pais mesmo. Então, por exemplo, ao pai de primeira viagem, o pai e a mãe que não sabe nada. Então, e até para os que sabem, porque as coisas se atualizam tanto, né? Mudam tanto. Então, nós temos o curso de pais grávidos, que tem a formação de primeiros socorros, cuidado com o bebê, curativo do coto umbilical, banho, como administrar uma medicação. A parte todinha da amamentação está envolvida nesse curso. E o banho de chuveiro, o banho de ofurô, o banho de banheira. Então, é bem bacana. Você dá toda essa assistência. Isso, então lá na clínica ou no domicílio da pessoa, eu levo todos os materiais e aí vamos fazer a parte prática. Então, muitas das vezes vem o pai e a mãe e aí os dois têm que fazer a prática, todas as práticas. Às vezes traz uma avó, traz uma cuidadora, a babá que vai ficar. Então, é bem bacana isso, porque a gente, neste curso, conseguimos passar muita segurança para as famílias no cuidado com o bebê. Que muitas das vezes as pessoas ficam travadas, né? Como que eu vou cuidar desse serzinho tão pequenininho, né? E é bem legal porque é na gestação que a gente se prepara para o cuidado. Sim. Não adianta depois o bebê nascer, e aí? E agora, né? Aí você já vem com esse cuidado com a mãe já desde a gestação. Exatamente. Aí tem o curso, né, de pais grávidos, no qual também eu dou todo o enxoval da amamentação, tudo que é legal para a mãe comprar também para o bebê, porque às vezes a gente tem uma gastação de dinheiro desnecessária, né? Então no curso já passamos toda essa noção para a mãe do que é importante de quantidade de roupinha, tipos de fralda, materiais e utensílios que são importantes ali, né, no pós-parto. Também na gestação, eu trabalho com pré-natal da amamentação. Existem condições específicas que, se a mulher ela tiver, por exemplo, síndrome do ovário policístico, hipotiroidismo ou hipertiroidismo, diabetes gestacional, entre outras, né, síndromes metabólicas, infelizmente, isso pode afetar no pós-parto dela na produção de leite. Então, não é que ela não vai ter leite, mas pode afetar o volume. Então, são condições que a gente consegue dar uma turbinada na glândula dela, já começar a estimular. Exatamente, para que ela tenha mais sucesso no pós-parto. Porque não é sobre amamentar, mas conseguir amamentar exclusivamente só com leite materno. E talvez tem muitas mães que nem sabem, né? Talvez tem pouco leite, não tá tendo leite e acha que é alguma coisa com ela mesmo. E é todo esse… Exato. Aí você vai descobrir, ela tem às vezes, que nem há pouco tempo atrás eu atendi uma mãe que ela tinha passado por várias outras consultoras e sempre uma produção baixa de leite. Quando eu cheguei para atendê-la, eu falei, olha, infelizmente, a condição clínica dela, ela tinha uma situação que chama hipoplasia mamária. Ela tinha poucas glândulas no seio. Então, ela nunca vai ser uma hiperprodutora. Sim. Ela nunca vai conseguir produzir uma quantidade necessária para aquela criança. O bebê vai amamentar tudo, mas infelizmente vai ter que ser complementado ali. Eu falo infelizmente porque o desejo daquela mãe era amamentar muito aquela criança e exclusivamente. Então, às vezes, a gente é portadora de notícia ruim. Porque isso era uma coisa que, se fosse visto na gestação… tinha como ser… essa mãe já ia ser preparada psicologicamente de que ela iria amamentar. Só que ela iria amamentar, muitas das vezes, precisando ali de uma complementação. E se a gente começa nessa condição de hipoplasia mamária, por exemplo, se desde a gestação a gente já começa a trabalhar ela, a gente consegue sim aumentar um percentual do volume de leite dela pós-parto, tá? Então, assim, as mulheres, elas têm que ter o hábito e o conhecimento também de procurar a consultora em lactação, em amamentação, ainda na gestação. Porque hoje mais isso, né? Antes não tinha. Muito legal. Hoje, assim, tá sendo bem legal, porque as mulheres já estão tendo mais conhecimento sobre isso. E quando chega, antes de entrar aqui, eu tava respondendo uma mãezinha, né? Que ela tá grávida e ela tem ali algumas doenças metabólicas envolvidas. Eu falei, olha, então, até 35 semanas você tem que vir pra gente marcar nossa consulta pré-natal, pra eu conseguir trabalhar e aí sim a gente ter um bom prognóstico ali na amamentação. E a mama? Tem algum cuidado que a mãe tem que ter no específico? Sim. No pré-natal, o maior cuidado da mãe é não fazer nada com as mamas, deixar as mamas quietas. Esse negócio de sol, passa bucha, que é? Ai, meu Deus, é só violência isso. Chega as mães lá pra mim falando que teve gente que mandou esfregar escova de dente, esfregar a bucha, passa isso, passa aquilo. Não, deixa a mama quieta. As mulheres, nós temos na nossa mama, quando
no período gestacional, quando fica grávida, né? Então, a areola aumenta de tamanho, o mamilo também, aumenta a cor, né? Fica uma corzinha mais escura e ela com um formato maior. E também forma todos os carocinhos ao redor da areola ali, né? Na área mais escurinha, chama tubérculos de Montgomery. Esses tubérculos, eles nada mais são do que glândulas que liberam um sebinho para a proteção Pra proteger. da areola. Aí nós vamos lá, tomamos aquele banho quente, esfregamos sabonete, passamos creme. A gente Tira estraga tudo. tudo, tira tudo. Então, assim, o maior cuidado para as mães: não façam nada nas mamas durante a gestação. Deixe elas bem quietinhas ali, tá? E coisas que a gente pode fazer para não prejudicar. Então, evitar o banho quente, deixar cair água muito quente ali no seio, passar muito sabonete, passar cremes, evite passar pomada. Por quê? Se eu quero que a minha mão fique macia, sedosa, o que eu vou fazer? Passar creme. E aí, no pós-parto, o bebezinho vai abocanhar aquele seio que já tá muito frágil. Então, isso pode até favorecer lesões ali no pós-parto. Rachaduras, né? Exato. Agora, esfregar as coisas, tomar sol pra calejar, gente, não vai calejar em poucos meses. Às vezes, uma pessoa pra calejar, ela fica anos no sol, né? Então, não são meses ali tomando um solzinho ou outro. Que Sol vai faz bem pra vida, né? Sim. Tem que tomar sol sim, nas horas certas, porque é muito bom pra vitamina D. Mas não que isso vai ajudar na amamentação, Não. né? Não, porque assim, na amamentação, o que vai ajudar na amamentação? Pega e posicionamento correto. Então, às vezes as pessoas falam assim, vamos fazer boquinha de peixinho. Não, o bebê, hoje a gente trabalha a biomecânica do bebê. Eu sofri tanto. Porque às vezes não tem nada a ver com a pega. O povo é focado hoje na língua. Vamos olhar a boca, vamos olhar a língua. Não tem nada a ver com isso. Às vezes a criança tá mamando totalmente desconcertada. Então é igual a gente, vira o rosto pro lado e tenta engolir. Desce de travessado. Sim. Ou muitas vezes encosta o queixo aqui, ó, e tenta engolir. É muito difícil. Aí a gente olha a mãe amamentando o bebê, aqui na dobra do braço, o bebê tá com o queixinho encostado aqui, a barriga pra cima, o rosto virado pro lado. Aí a criança tá mamando, tá... Ai, quanto leite, olha como mama. Tá até gasgando, né? E a criança, ela tá mamando às vezes com dificuldade. Aí, a primeira momento que você dá uma mamadeira na boca da criança, nunca mais ela quer o peito. Por quê? Opa, eu mamava com dificuldade até agora. E agora esse negócio é fácil, eu consigo respirar, eu consigo tudo. Né? Porque às vezes na posição também a criança tá com o narizinho tão preso no seio materno, que para respirar... fica até cansadinho, né? Então, assim, a gente tem que olhar a biomecânica da criança, olhar a postura da criança, a posição com que tá, a posição que a mãe tá segurando. Então, não é só barriga com barriga, boquinha de peixinho. Atrás disso tudo tem toda uma ciência que tem que ser estudada ali. Então, na maioria das vezes, nas consultorias, eu observo as mães amamentando, depois a gente vai fazer o ajuste para que ela entenda a diferença. Sim. Olha como que você estava amamentando e agora. Aí muitas das vezes, a hora que coloca, ela chega lá, porque eu tô com fissura, acho que meu filho tem língua presa, eu acho que tem isso, acho que tem aquilo. A hora que arruma tudo, nossa, não dói mais nada. Então, mas solucionou. Só foi o ajuste. Seu filho só está confortável ao seu peito agora. Ou muitas das vezes a criança, meu filho não mama, não quer vir ao peito. Aí a criança dá cabeçada, a criança se joga para trás. A hora que ajusta e ele vê que tá gostoso, aí deslancha a amamentação. Então é muito legal isso. Ai, que delícia deve ser, né? Não, é muito bom. Ô, Fran, e fala um pouquinho sobre as feridas de diabetes. Isso, uma das minhas especialidades é tratamento de lesões. Eu sou estomoterapeuta, que é uma área da enfermagem que lida com feridas, incontinência urinária, incontinência fecal. E a área da estomoterapia, ela é bem bacana porque ela nos dá muita tecnologia e muita ciência para tratamento de lesões. Dentre as lesões, a gente tem o pé diabético, que a gente tem uma doença metabólica que afeta totalmente ali o nosso terreno biológico, né? Que aumenta a quantidade de glicemia no sangue. E isso vai afetar ali todos os nossos vasos sanguíneos, a nossa sensibilidade. Com isso faz com que as pessoas que tenham diabetes tenham um fator de risco para desenvolver lesões, né? Porque ela já deixa de sentir o pé na hora de pisar, acaba pisando em uma pedrinha, pisando num lugar quente, Por conta da sensibilidade que perde. Exatamente, ela perde a sensibilidade, ela machuca o pé e não sente. Não é que machuca mais fácil, não, por conta da falta de sensibilidade. Exato, é falta de sensibilidade. Vai na manicure, ela acaba cutucando mais, arrancando um canto, a pessoa, não tá doendo, não tá doendo. Ou pisa dentro do calçado, entra uma pedrinha, pisa e não sente. Ou anda nesse asfalto quente, nosso, e a pessoa não sente.
E aí, com isso, ela vai desenvolver o que se chamava antigamente de pé diabético, e hoje a gente já tira um pouco disso, né? Não tem mais essa terminologia, mas a pessoa portadora de diabetes, ela tem mais tendência a ter feridas por ter perda de sensibilidade. Aí, a hora que ela adquire essa ferida, como ela tem todo um comprometimento dos vasos sanguíneos dela, o fluxo sanguíneo acaba sendo reduzido por causa desse acúmulo, né, de glicose no sangue, entre outros fatores, Sim. faz com que dificulte a cicatrização. Então, pela especialidade, eu trabalho com curativos de alta tecnologia. Então, eu trabalho com tratamento a laser, coberturas de alta tecnologia, que são coberturas com nanopartículas de prata, com prata ativada, ou também até mesmo soluções que ela tem o poder hoje de destruir toda a camada de biofilme que as bactérias criam, porque às vezes a pessoa chega e fala assim, nossa, eu tenho uma ferida já faz 1 ano. E não tá sarando. Nossa. A hora que você Por mais começa a que passa tratar, ali, não sara. começa a tratar, em menos de 2, 3 meses você já curou uma ferida de 1 ano. Mas por quê? Porque você tá usando as coberturas certo, fazendo o procedimento certo. E aí, nisso entra as coberturas, entra o tratamento a laser. Também sou especialista em ozonioterapia e faço também aquela técnica, né, de plasma rico em fibrina, plasma rico em plaqueta, que é uma técnica que a gente tira o sangue da pessoa, passa numa máquina, centrifuga e faz o curativo com o próprio sangue da pessoa. Que interessante. Então é bem Não legal, sabia. porque eu uso o próprio fatores de cicatrização que a pessoa ela tem já pra sarar ela mesma, Ela entendeu? mesma. Então é bem bacana, assim, a gente consegue trabalhar num nicho bem grande de feridas. Então eu pego também bastante paciente com úlceras vasculogênicas, que é aquelas úlceras de pressão, né? Aquelas pessoas que têm aquelas varizes nas pernas e acaba saindo aquelas feridas, às vezes bate qualquer coisinha. E essa sim, às vezes sai uma ferida assim do nada, não tinha nada ontem, hoje já aparece uma ferida, mas é por causa da própria circulação. Também tenho bastante paciente de pós-operatório de plásticas, que às vezes tem uma deiscência de sutura, abre um ponto, com necrose. laser. A maioria é com laser e curativos de alta tecnologia. Então, vem lá na clínica, eu faço laser hoje e a gente coloca uma cobertura, que essa cobertura ela pode ficar 2, 3, 4 dias ali até o retorno da pessoa. Então, ela não precisa fazer curativo todo dia. São curativos, na maioria das vezes, impermeáveis, que ela pode ter o conforto de tomar um banho. Porque, na maioria das vezes, se coloca só a gás, micropore, Sim, toda vez molhar, tem que trocar. Então, assim, dá uma segurança bem, bem bacana, assim. E aí, os pacientes que Fora que é mais higiênico, nossa, né? Porque totalmente. E aí a ferida acaba cicatrizando mais rápido porque não tem contaminação todo o tempo, né? Então, pacientes às vezes que vêm, eu não consigo, eu não suporto usar a meia de compressão. Nós acabamos usando o tape, né, nas pernas para aumentar a drenagem ali. Então, eu também aplico o tape pós-parto, pós-cirúrgico. E como que é esse tape? Dá uma O tape explicação. nada mais é do que aquela bandagem que a gente vê os atletas usando, Sim. aquelas bandagens coloridas, né? Então começou lá nas Olimpíadas a ser usado e aí a ciência vem ajudando os estudos, mostrando pra gente que pode ser utilizado em várias patologias e tipos de cirurgias diferentes. Então, hoje, pós-parto, nós colocamos o tape abdominal, que é aquela sensação que a mulher tem de não conseguir levantar, não conseguir andar direito, aquela pressão que os órgãos parece que tá tudo solto. Ela não sente isso. Então, ela sente conforto, ela consegue ter uma estabilidade corporal, consegue cuidar do bebê melhor, amamentar e até andar. Por quê? Porque o tape, ele deixa os órgãos no lugar, sabe? Ele consegue dar uma contençãozinha. Então, ali com o tape, a gente trabalha. Então, não precisa mais daquela cinta. Não se usa mais a cinta. Ela é até contraindicada. Porque ela aperta o abdômen e as costas total. O tape, não. Entendi. O tape, ele vai fazer um ajuste e aí nós conseguimos trabalhar a diástase para a mulher não ficar com aquele abdômen, o reto abdominal super aberto e depois ter problemas e complicações, né, aquela barriguinha que fica totalmente desproporcional pós-parto. Então, alívio da diástase, redução muito grande, melhora do edema, alívio da dor, né, e ajuda a mulher a voltar no corpo dela muito mais rápido. Então, e aí, isso daí vocês já colocam em quanto tempo dá? Já na sala de recuperação. Já na sala de recuperação, ela já sai. Ela já sai com tape. A mesma coisa é pós-operatório, de cirurgias plásticas, de cirurgias vasculares. Então, o tape hoje, eu vou colocar a meia pós-cirurgia vascular, mas a gente põe o tape por baixo, porque ele tá grudado na pele. Então, ele faz todo um sistema de drenagem muito mais avançado.
Então é Bem muito legal. bacana. Ô, Fran, fala um pouquinho também, tem os piercings, né? Tem o Isso. todo, né? Algo por trás. Me fala um Isso. pouquinho. Isso. Lá na clínica também nós fazemos o furo da orelha humanizado e body piercing. Então, é bem legal as técnicas que nós utilizamos hoje, são bem legais, por quê? Porque hoje a gente já trabalha com método de analgesia de dor, então passa o anestésico, mas tem mais 4 ou 5 métodos para que a pessoa não sinta dor, para que distraia aquele processo de dor. E aí lá nós temos os piercings de titânio, de aço, todos esterilizados. Para recém-nascido. Para recém-nascido temos os brinquinhos para recém-nascidos também. Então acabou de sair uma mãe da clínica que ela estava muito tensa, né, com o furo da orelhinha. E aí a hora que foi fazendo todo o processo, ela foi vendo que é um processo muito tranquilo. E aí eu falei, mãe, agora nós vamos furar. Aí ela ficou tensa, aí eu Esperando, fui esperando assim, o uma choro, coisa, né? furou, tirou, cortou, colocou o brinco. Ela, nossa, mas nem chorou, nem se mexeu. Falei, não, é Super muito tranquilo. tranquilo, exatamente, é muito tranquilo. E dentro das normas de biossegurança, que é muito importante, né? Sim. Muitas das vezes a pessoa vai furar numa farmácia, vai furar num local que não tem um ambiente tranquilo, não tem materiais esterilizados, né? Não faz todo aquele método de conforto e segurança para a mãe, né? E isso acaba gerando, nossa, eu furei a orelhinha da minha filha e foi tão traumatizante, né? Então, É porque antes, né, sei lá, com aquela maquininha, né? né? E hoje nem pode mais, porque aquilo ali atrapalha o processo de cicatrização, porque ele não penetra na pele, ele rompe, né? Ele entra com pressão e acaba rompendo. Então, tudo isso faz com que o processo de cicatrização seja muito mais demorado. E pós, né? Eu faço um serviço lá pós-furo, né? Também. Que eu faço acompanhamento. Então, a pessoa que faz o furo, o piercing lá comigo, ou o furo de orelha, primeiro, segundo, terceiro, os brincos eu acompanho. Então, vem mais para 2 ou 3 retornos para fazer o laser, para fazer a limpeza, tudo isso incluso já no valor do procedimento inicial. Procedimento. Porque não adianta a gente ficar passando pomada, ficar passando outras coisas, sendo que na maioria das vezes é a limpeza e o laser que vai resolver. Então, isso traz uma segurança bem grande. Eu tô com bastante adolescentes, né, indo lá, então agora é volta às aulas, elas querem uma coisa nova, e aí vai pra fazer os piercings, os furos, e é bem bacana, né, porque eu adoro a moçada, aí eles vão. Mas você faz só na orelha ou faz o nariz também? Faço orelha, nariz, umbigo, supercílios. Menos dor, né? Que é o mais importante. Ô Fran, e sobre o laser em pediatria, como que funciona? Como que é esse tratamento? Pode ser feito tem todos os tipos? É muito legal, né? O laser é uma tecnologia no qual nós conseguimos trabalhar tanto biomodulando o processo inflamatório, quanto bioestimulando as células para elas se desenvolverem e conseguir acelerar o processo de cicatrização, ou biomodular a dor também. Então, por exemplo, nesta fase, essa semana eu tenho pego muitas crianças de estomatite, né? Então, tanto herpética quanto aftosa. Então, a criança, ela tá sem conseguir comer, o sistema imunológico totalmente alterado, muita dor na boquinha, sai lesões, assim, por toda a cavidade oral. Então, ali a gente consegue já trabalhar um controle de infecção, trabalhar as lesões, fazendo laser, né, nessas lesões na boquinha, tanto estimular o processo imunológico dessa criança, melhorando ele, e também auxiliar ali na biomodulação da dor. Então, dá para ser tratado as questões de estomatite, as questões de mão, pé, boca, assaduras, que assim, o resultado em 24 horas a gente tem a cura de uma assadura aí, que já tá há alguns dias. Eu peguei uma criança que ela tinha 20 e poucos dias, que ela tava tratando de assadura há mais de 10. Já tava lesões já de 3º grau. Em 3 aplicações de laser, 3 sessões, curou totalmente. Laser, ele age? Como que ele age assim? O laser, a gente tem 2 luzes que nós trabalhamos, né? A vermelha e a infravermelha. A vermelha, ela vai estimular o processo de cicatrização, vai colocar as células para trabalhar um pouco mais rápido, e ela também vai ajudar na reorganização das fibras de colágeno, né, dos fibroblastos, para reparação tecidual muito mais rápida. E o infravermelho, ele vai modular o processo de dor. Então, a gente tem ali
ele consegue abranger tecidos mais profundos. Então, um exemplo, uma pessoa de fratura de braço ou qualquer outro tipo de fraturas ali, que ela acaba tendo que ter uma cicatrização óssea mais acelerada. Então, um laser infravermelho seria utilizado. E assim, a resposta é bem, bem rápida mesmo, é bem bacana. Fran, e sobre cicatrização? Minha menina, quando era pequena, ela caiu, fraturou o braço e ficou com uma cicatriz. Tem como tratar essa cicatriz? Tem como tratar a cicatriz. Então, na maioria das vezes, as pessoas acham que tem uma queloide. Só que é uma cicatriz hipertrófica. Então, no processo de cicatrização, não foi feito laser, né, para reorganizar aquelas fibras de colágeno. Então, o que acontece? Na cicatrização, acabou ficando um pouquinho mais alta ou mais estiradinha, mais espaçada. E isso faz com que o aspecto da cicatriz fique feio. Então, conseguimos hoje tratar, sim, essas cicatrizes hipertróficas, reduzir bastante. Tratar, por exemplo, até estrias a gente consegue tratar, que vai reduzindo o processo delas, elas vão ficando mais fininhas. E com laser nós conseguimos também tirar as fibroses, tá? Então, às vezes a pessoa, ela ficou com uma cicatriz e embaixo ficou cheia de nódulos, ou ela fala, ai, quando chove eu sinto dor, desconforto, ou dependendo do período do mês eu sinto mais desconforto. Tudo por quê? Porque formou fibrose ali, a cicatrização foi irregular. Então, a gente consegue fazer todo esse acompanhamento, esse tratamento para reduzir essa fibrose e melhorar o aspecto da cicatrização. Aparência, dar uma boa melhorada. Exato. Inclusive, se a pessoa, ela tá, que nem as minhas mães, né, pós-parto, tem algumas situações, se a mulher já tem uma deficiência de cicatrização, ela fala, eu já furei a orelha e ficou meio ruim, ou as minhas cicatrizes nunca ficam muito boas. Então, a gente já começa um protocolo já de laser para evitar uma cicatrização ruim. Já para melhorar essa pele. Não, o aspecto é maravilhoso, fica lindo depois. E também questão de redução de fibrose, né? Eu pego, às vezes, mãe de 2 meses pós-parto que ainda sente um durinho, aperta a barriga, ainda sente um durinho, sente um desconforto. Tem gente que depois de muito tempo ainda sente, né? Exato. Isso tudo porque formou fibroses ali, né? A fibrose, ela é fisiológica no primeiro momento, mas ela tem que se resolver ali, né? Quando ela não se resolve, ela acaba formando mesmo tendõezinhos que pegam em outras estruturas do abdômen e aí acaba repuxando e dando essa dor, esse desconforto. Entendi. Tá. O da minha menina, acho que não fez nem aquela cicatriz de costura, sabe? Acho que foi de ponta. Assim, Aham, exato. Ela tem uma raiva disso. Dependendo de algumas coisas, a gente consegue até reduzir, né? Queloide, assim, em braço, quando forma em algumas estruturas, eu não consigo trabalhar. Mas as pessoas que fizeram um piercing, por exemplo, e aí depois formou aquela queloide, aquela carne crescida pra fora da orelha, e aí tirou o piercing e ainda ficou daquela forma. Essa daí tem como? Aquela lá eu retiro. Então, aquela lá eu consigo trabalhar e fica assim, parecendo que nunca teve nada. Então, a gente consegue tratar esse tipo de cicatrização. E da mesma forma, quando a pessoa expulsou o brinco ou rasgou a orelha, aí nós fazemos a lobuloplastia não cirúrgica, que nós utilizamos 2 técnicas para fechamento, porque a gente estimula o colágeno e fecha totalmente e fica uma cicatriz muito suave, e aí a pessoa já pode furar o outro brinco já, colocar o outro brinco ou piercing em torno de 2 meses. Tranquilo, então. É Então, muito uma pessoa legal. que tem aquele furo, aquela orelha rasgada, Sim. pode ir lá que tem solução. Pode. Inclusive, às vezes as pessoas falam, meus buraquinhos, meus furos são todos tortos, um pra cima, um pra baixo, e não fica harmônico, né? Então, a gente faz a harmonização auricular para os brincos e piercings. Então, acaba, às vezes, fazendo o tratamento e realinhando todos eles. Aí fica lindo, né? Fica ótimo. Não, faz parte da autoestima, né? A mulher, ela Muito, quer. Ela quer. Ela quer. E a gente, assim, a gente vê os mínimos detalhes. A gente vê defeito em tudo, problema em tudo, né? Sim, sim, sim. E lá na harmonização, então, quando eu vou fazer um furo de orelha, nós fazemos toda a verificação da simetria daquela orelha. Então, é um estudo que nós fazemos para ver o melhor local que pode ser colocado. Sim. E a simetria entre os furos. Porque às vezes a pessoa fala, eu quero aqui. Eu já falo, olha, não vai ficar legal. Porque o formato da sua orelha, a voltinha, a ondinha, não vai. E às vezes até a questão da profissão da pessoa. Ela quer colocar um piercing bem aqui na dobrinha, e aí da escafa e ela usa máscara. O tempo todo ela vai bater naquilo, então não vai ser legal. A cicatrização não vai ser bacana Vai ali. ficar batendo, vai ficar machucando. Exato, exato. Então é feito todo um estudo ali para fazer o furo de uma orelha. Não é só um furo, né? É engraçado porque teve um pai que falou para mim assim, eu quero só furar a orelha. Falei, não, pai, olha, só um furo
fura lá na farmácia. Aqui a gente faz um estudo. Nossa, mas não sabia que demorava tanto, que o procedimento... Até o furo tem estudo, né? Exato, dura em torno de 1 hora, né? Feito toda uma análise ali na orelha para poder furar. Inclusive ver os pontos da acupuntura, né? Então, não é todo lugar que a gente pode sair furando. Exatamente. Então, o furo humanizado, ele não envolve só a analgesia de dor e a melhora da cicatrização. Envolve também furar no lugar certo, porque às vezes a gente pega ali pontos na nossa orelha que não deveria ser colocado um piercing, um brinco, porque a gente pode orelha anular. diz que é tudo, né? Sobre Sim, a nós temos mais de 500 pontos diferentes na orelha, que então deve ser tudo. cuidado. Olho, tudo, né? Diz que fica tudo na orelha, né? Tudo. Inclusive o pontinho que as pessoas costumam furar, né? A orelha é o ponto da visão, né? Sim. Então tem até uma questão de que, nossa, muitas pessoas usam óculos por furar no ponto errado. Então tem tudo essas questões aí por trás. Entendi. Então, tudo, você vê que tem solução. É só você ir no lugar certo. E a Fran vai falar para vocês o endereço. É na Rua Belo Horizonte, 983. É uma clínica de enfermagem, no qual nós desenvolvemos vários procedimentos. Então, agora nessa época de dengue, então soroterapia, tratamento medicamentoso. Então, a pessoa, eu tomo ferro de rotina. Então, leva a medicação, nós fazemos a aplicação lá. Então, tem todo o tratamento de feridas. Também tem a questão do body piercing, furo de orelha humanizado, atendimentos à amamentação, pós-parto, cursos. Então, é bem completo lá o nosso atendimento. Muito obrigado, Fran. Tenho certeza que você esclareceu muitas dúvidas. E você que ficou com alguma dúvida, pode procurar elas. A gente vai deixar aqui o Instagram. E ficamos aqui com Pode Com Elas, com a Fran Catarus. Agora eu vou falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Fela Story, Etantec Antenas, Madeireira 7 de Setembro, Dora Bronze, Splash Piscina, Mercavejo, Caroline Caon, Salão Ana Paula, Palpite Certo, Wendel Piccolo no YouTube. Mais um episódio de Pode Com Elas.